Terça-feira, 25 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre 2 pontos importantes, João Fonseca fora do US Open e novidades relevantes confirmadas em primeira mão aqui para o Rio Open de 2027. Depois vou repassar os resultados dos brasileiros no quali do US Open e responder perguntas dos apoiadores do Saque Voleio. Hoje a gente tem um monte de perguntas sobre Federer, Pegula, Fist, Affle, Orlandinho, Matos e, claro, João Fonseca. E hoje tem cafezinho de boteco, porque tem Roger Federer, né? Como o fim de semana o suíço vai ser eternizado no Hall da Fama do tênis, eu vou até sexta-feira trazendo listas envolvendo o homem. Começo hoje com as minhas 5 vitórias preferidas da carreira do suíço, e já deixo avisado os apoiadores que estamos abertos a sugestões para os próximos dias. Mandem lá no nosso grupo de Telegram. Mas vamos começar com a notícia do dia, João Fonseca fora do US Open, a grande notícia de ontem. João publicou um comunicado que diz o seguinte: após passar por exames e iniciar o tratamento no abdômen, ficou claro para mim e para a minha equipe que eu preciso de mais tempo para me recuperar 100% e poder competir em alto nível. Assim, infelizmente não poderei disputar o US Open. Não foi uma decisão fácil de tomar, já que é um torneio muito especial para mim. Seguimos trabalhando para poder voltar o quanto antes. Agradeço imensamente pelas mensagens de apoio e também pelos desejos de feliz aniversário. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, é o 6º torneio que o João perde nessa temporada por causa de problemas físicos. Os ATPs 250 de Brisbane e Adelaide na Austrália, com uma lesão nas costas, o ATP 500 de Hamburgo, com uma lesão no punho direito, o ATP 250 de Eastbourne, com uma lesão no ombro direito, e agora o Masters de Cincinnati, que ele abandonou antes de fazer sua segunda partida, e o US Open por causa de uma lesão no abdômen. Importante, o João não diz o quão grave é essa lesão, não diz quando volta, só falou que precisa de mais tempo para se recuperar 100%. Então, é óbvio que ele tem aí 3 semanas, quase um mês para estar pronto para a Copa Davis, que vai ser dias 18 e 19 de setembro, no Rio de Janeiro, quadra dura, indoor, já falo sobre isso. Mas o fato é que ele não deu um prazo, estimativa nenhuma. Então acho que começa a ficar preocupante a coisa. Quero acreditar que essas 3 semanas serão mais do que suficientes. Afinal, semana passada, quando ele voltou para o Brasil, ainda falava em ter uma chance de jogar o US Open. Então, de repente era algo que podia, né, que ele achava que ia se recuperar em uma semana, talvez 3 semanas sejam suficientes. Mas como ele não deu mais detalhe do que isso, a gente só pode imaginar aqui cenários. Consequências disso. No ranking, nada muito a destacar. O João tinha 50 pontos para defender no US Open. Pode nem cair no ranking, pode até manter a posição, depende dos adversários. Ele é o 26º do ranking hoje. Então, aqui é mais uma chance que ele perde de ganhar pontos, né? Porque 50 pontos, ele podia fazer um torneio bom, podia ganhar ponto, como podia ter ganhado mais em Cincinnati, que era uma chave que terminou com Arthur Fils, campeão, aproveitou a chance que teve, né? Méritos pro francês, mas você pega e olha assim e fala, pô, por que não foi o João, né? E são pontos que vão ficando na mesa ao longo do ano. E eu sempre falo, não estou preocupado com a ascensão do João no ranking, não tenho essa urgência de achar que nossa, o João precisa ser top 20 semana que vem, ou terminar o ano entre os 15, entre os 10. Eu não tenho essa urgência, eu não tenho essa preocupação, essa pressa, mas minha preocupação, o que me incomoda é ver que o João não está nem competindo como deveria estar competindo. E aí é realmente um dilema diferente. E isso me preocupa mais. Mas também, evidentemente, eu tenho que chegar aqui e falar, olha, quantos pontos o João deixou na mesa aí. Só dos torneios que ele não jogou, 500 pontos somando Brisbane e Adelaide, 1.000 somando os 500 de Hamburgo, 1.250 somando Eastbourne, 2.250 somando Cincinnati e 4.250 somando o US Open. Fiz a conta certa, eu acho? Bom, e aí a gente pode botar até os 2.000 do Australian Open, se quiser, porque ele jogou completamente sem condições de fazer nada lá. Então é muita coisa, né? Já tá falando em 6.000 pontos aí. Que mais?
Calendário do João agora tem Copa Davis, 18 e 19 de setembro, antes de viajar para a Ásia, onde ele vai jogar o ATP 500 de Tóquio e depois Xangai, o Masters 1000. E como eu falava antes, é um confronto em quadra dura, indoor, no Rio de Janeiro, contra a Suíça. A CBT foi de all-in quando escolheu o Rio de Janeiro, uma quadra dura indoor para esse confronto. Porque ninguém quis falar abertamente, e não sei por que não quiseram falar também, mas o fato é que isso foi feito para o João Fonseca jogar, não só no Rio de Janeiro, mas por ser uma quadra dura, que não é o melhor piso de nenhum dos outros tenistas brasileiros, mas por ser em quadra dura, porque o João estaria voltando do US Open, né? Não precisaria fazer uma adaptação de um piso para o outro. Para ele seria perfeito. Só que agora a gente tem um João que vai estar sem ritmo de jogo. E não vai ter competido nem no US Open, nem no Masters 1000 de Cincinnati. Então a CBT foi de all-in e agora está correndo o risco de ficar sem ficha. Porque já pensou se o João não joga? Maravilha que Orlandinho e Rafa estão ganhando jogos em quadra dura. Ganharam, né, Cincinnati e Montreal. Vão ser super favoritos como dupla. Mas a grande cartada na hora da escolha dessa quadra era João Fonseca. E esperemos que João Fonseca esteja recuperado até lá. Porque senão um confronto que era para ser fácil, tranquilo, até no Saibro, com os brasileiros jogando mais à vontade, num piso em que eles estão mais habituados e ganham mais e jogam mais, seria, né, um risco menor. Sendo em quadra dura, sabe, já tira o time da zona de conforto. Mas, se tiver João Fonseca, acho que é uma preocupação a menos. Mas o que era para ser uma garantia já não existe, né? Já não é uma garantia, já não tem nada assegurado aí a essa altura da coisa. Tem uma coisa que me incomoda nessa história, que é o seguinte: um detalhezinho que é um precedente. Até hoje, o time do João vinha tratando algumas questões físicas como incômodos e desconfortos. Foi o que aconteceu em Hamburgo e Eastbourne, né? Um foi tratado como desconforto, o outro como incômodo. E ele recuperou rápido. Na Austrália, quando ele ficou 2 torneios fora e estava mal na Australian Open, eles trataram como lesão. Então, você presume que, se eles estão tratando como desconforto, incômodo, e foram episódios, tanto em Eastbourne quanto em Hamburgo, em que ele ficou sem jogar uma semana e depois voltou e jogou um slam, jogou ok fisicamente, são coisas tranquilas. Agora, em Cincinnati, trataram a situação como incômodo de novo, desconforto. E o que aconteceu? O João saiu de Cincinnati e não jogou o US Open. Então, temos uma diferença aí agora. Então, da próxima vez que isso acontecer e chamarem de incômodo, de desconforto, ou de qualquer palavra que usem que não queiram usar lesão, eu vou me dar o direito de tratar como lesão e como algo que pode ser sério. Eu tenho o direito de ficar mais preocupado, porque agora abriu-se uma caixa aí que acho que não fecha mais. Última coisa, são 4 lesões na temporada, como eu citei aqui, 6 torneios que ele não consegue disputar, 7 se a gente contar o Australian Open, que ele não tinha condições. Acho que podemos parar de falar que o João precisa de jogar mais, de participar de mais torneios, e acho que o time dele já desconfiava que ele não podia fazer um calendário tão puxado. Mas repito o que eu falei na semana passada quando ele desistiu de Cincinnati. Parece que é hora de alguém ligar o alerta, analisar, rever alguns processos, porque ele está machucando muito e não está jogando tanto assim. Ele não está passando tanto tempo em quadra competindo. Então não é competição. Então o que está causando essas lesões? O corpo dele não está pronto? A carga de treino está pesada para o que o corpo dele pode aguentar? Espero que o time dele tenha essas respostas, mesmo que não queiram falar abertamente sobre isso. Bom, antes de ir adiante e falar, né, trazer as novidades do Rio Open, novidades em primeira mão, tá? Antes disso, tá curtindo o Café com Cossenza? Dá um like, compartilha, assina para receber notificação todo dia de manhã quando o café vai pro ar e ajuda a gente a levar o café para mais pessoas. Sim, obrigado a todo mundo que está contribuindo, que o café continua crescendo. Quem quiser saber como apoiar o Saque Voleio e entrar para nossa comunidade, receber conteúdo exclusivo, conteúdo em primeira mão,
entra no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma DM para mim, pode ser no Instagram, pode ser um e-mail para ac@cosenza.org, que eu respondo explicando direitinho. Basicamente eu entrego conteúdo em texto, em vídeo, em áudio, análises em áudio em primeira mão. Tem o nosso circuito dos palpitões, que a gente aposta nas chaves. Tem eventos presenciais, estamos tentando marcar um encontro essa semana ainda, antes do US Open. Tem o Saque Volley Open, que foi disputado em julho. Então tem muita coisa legal dessa comunidade que a gente está criando e que continua crescendo. E o bate-papo no Telegram também é muito bom, assim, alto nível. E vocês veem até pelas perguntas que mandam aqui que o pessoal é legal. Então, quem quiser saber mais, entra lá no Apoia-se ou manda uma DM para mim que eu respondo. E quem quiser patrocinar o café número 1 de tênis no Spotify, no Apple Podcasts, manda mensagem para mim também, que a gente conversa, vê como encaixar sua marca aqui em áudio e vídeo nos cortes no Instagram, no YouTube também. A gente, né, chega a um pacotão legal. Beleza? Vamos para a notícia quente do Rio Open, então. O Rio Open anuncia hoje o plano de expansão que eu adiantei lá atrás em primeira mão em fevereiro, falando da mudança de local da quadra central e do aumento da capacidade, tanto da quadra central quanto da quadra 1. Primeiro, quadra central vai mudar, quadra Guga Kirten vai passar a ser no Peão do Prado, que é como eles chamam aquele local lá no meio da pista da corrida de cavalos. É um local que o Jockey Clube Brasileiro usa para receber eventos culturais, não é novidade nenhuma ter alguma coisa lá naquele espaço, e a quadra central, quadra Guga Kirten, vai para lá no ano que vem. Importante, a capacidade dela hoje, até 2026, era de 6.200 pessoas, e ela vai subir para 9.500 lugares. Isso é um aumento de mais de 50% na quadra, vai ficar um negócio enorme. Então, esses já são, né, 2 anúncios importantíssimos: a mudança de local, o aumento da capacidade e mais. A quadra 1, que hoje tem capacidade para cerca de 1.000 pessoas, vai aumentar para 2.500 pessoas. Ou seja, Rio Open, que, né, vem crescendo como evento, amadurecendo, se tornando um evento muito mais legal e muito mais redondinho ao longo dos anos, vai ter muito mais gente ano que vem. Então, tem isso, e vai haver outros anúncios hoje ainda. Tem um encontro da organização do torneio, dos promotores, com jornalistas num restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro, e vai ser um almoço, e vão anunciar outras coisas lá, vão dar os detalhes, a planta, onde vão ficar as coisas. E eu pretendo trazer tudo isso, todas as informações importantes no café de amanhã, tá? Mas agora você já começou a sua terça-feira sabendo muito mais do que muito mais gente por aí. Então, novidade quentinha, você sabe que é aqui no Café com Cosenza, tá? Então, vai ter mais anúncio no resto do dia hoje, e tudo que tiver eu trago amanhã aqui. Beleza, gente? Vamos falar dos brasileiros no qualifying do US Open. Na gincana de dupla mista, Luísa Stefani e Niels Kupski perderam para Erin Routliffe e para o Lloyd Glasspool. Foi 4-1, 3-5 e 10-7. E se você está estranhando... Nossa, minha garganta está ruim hoje. Mas se você está estranhando esse placar, é porque são sets de até 4 games lá. Ou seja, melhor de 3 e 4 games. O terceiro set é um match tie-break, né? Então é até 10 pontos, como é um circuito de duplas normal. E a Luísa perdeu. Nas simples, só teve uma vitória brasileira. O Gustavo Wade, que foi o primeiro a entrar em quadra, perdeu de virada do austríaco Joel Schweisler, 2-6, 6-4 e 6-4. O Felipe Meligeni perdeu do tcheco Dalibor Svritina, cabeça 8 do quali, fez 6-3, 6-4. E o último jogo do dia teve a Laura Pigossi eliminada pela grega Despina Papamichail, 7-5 e 6-2. E resta apenas Thiago Wilde, que derrotou o italiano Raul Brancaccio, número 223 do mundo, controlou o jogo, fechou 6-2, 6-1, e vai pegar na sequência o americano Mackenzie McDonald, um cara que já foi 37 do mundo, hoje é número 146. O McDonald fez 6-4 e 7-5 em cima do italiano Stefano Napolitano. O McDonald tem tentado disputar a ATP, está jogando qualis, mas não tem tido muito sucesso, não. Ele furou o quali de Wimbledon, perdeu a primeira rodada, do Patrick Gibson, aquele do wildcard.
Ele também furou o quali de Washington, mas perdeu do Mickelson na primeira rodada. E antes ele tinha perdido nas primeiras rodadas dos qualis de Roma, Roland Garros e Hertogenbosch. Também tentou o quali de Cincinnati e perdeu na primeira rodada. Mas enfim, é um adversário do Thiago Wilde e é um adversário perigoso, tem um saque bom, jogo agressivo, enfim, é um cara que não é muito legal de enfrentar. Bom, vamos para as perguntas dos apoiadores, tem muita pergunta aqui, pergunta longa. Vou começar pela do Flávio Carneiro, que diz o seguinte, ele manda uma hipótese e quer saber se eu concordo. E ele escreve assim: parece que o grande problema atual do João é que o físico dele não acompanhou o salto que ele deu no nível de tênis ao longo do ano passado. Enquanto ele jogava Challenger e 250, o corpo aguentava a sequência. Mas conforme o nível foi subindo, ele começou a chegar consistentemente mais perto da elite. O nível de exigência física passou a ser demais para o corpo, que parece não estar pronto para isso. E isso pode não só ser a causa das lesões, mas também pode estar dificultando a evolução dele se o corpo não estiver aguentando o ritmo de treino necessário para alcançar as melhorias que ele precisa. O lado positivo disso, e pode ser só wishful thinking, é que pode ser só questão de tempo e amadurecimento físico. Você acha que isso faz sentido? Cara, eu acho que o problema para concordar com essa teoria, Flávio, é que o João não está nem jogando tanto assim. Foram 32 partidas oficiais esse ano. Não deveria ser motivo para ele ter 4 lesões diferentes, né? E aí talvez a gente pode voltar para a minha teoria do café de sábado, que entra um pouquinho no que você falou aqui sobre a carga de treinos, que no sábado eu falei que de repente a turma de hoje, e eu estava falando mais de Sinner e Alcaraz naquela ocasião, de repente essa turma está treinando num ritmo pesado, que é o ritmo que talvez eles achem necessário, e talvez seja mesmo, necessário para ganhar na consistência que eles ganham. E aí é algo para se considerar. De repente esse combo de estar treinando assim por necessidade, mais a quantidade de partidas que eles disputam, porque eles ganham muito, então jogam muito. Isso pode estar quebrando gente como o Sinner e Alcaraz. Mas isso era uma teoria minha, sabe? Algo para considerar. Não estou dizendo que é isso. Não sei onde o João se encaixaria aí, porque excesso de jogos certamente não é. E também não estou lá do lado para ver como é que ele treina, como é que ele sai desses treinos, o nível de desgaste desses treinos. Mas para quem está olhando de fora como a gente, é preocupante. Pergunta do Wanderson Ferreira, e o Pedro Melo mandou uma pergunta parecidíssima e em lugares separados. O Wanderson mandou no Instagram, o Pedro, que estava conectado com ele em algum espaço cósmico também. Porque os dois perguntam sobre a Pegula. O Wanderson escreve assim: acha a Pegula uma jogadora de nível abaixo do patamar das 4 adversárias que já ganharam seus slams recentes? E ele cita a Iga, a Coco, a Helena Rybakina e a Aryna Sabalenka. O que parece faltar para essa conquista da Pegula? E o Pedro Melo também pergunta assim: o que acontece com a Pegula que chega longe na maioria dos torneios, mas não consegue ganhar um título de Grand Slam? Eu acho, Wanderson e Pedro, que a situação da Pegula, ela me lembra de leve, discordem à vontade, tá? Mas me lembra de leve o caso da Wozniacki. Só que a Wozniacki era mais consistente e ficou com o número 1, né, algum tempo, bastante tempo, inclusive. Mas o que era a Wozniacki? Era uma tenista que era muito consistente e não tinha nenhuma arma extraordinária, né? Nada sobrenatural, não é uma arma monstruosa. A Pegula é mais ou menos por aí. E o que acontece? Numa fase final de Slam, e foi por isso que a Wozniacki demorou tanto para ganhar o Slam também, mas numa fase final de Slam, a tendência é você enfrentar adversários que estão em ritmo bom, estão embaladas, estão cheios de confiança, que já ganharam 6 partidas para chegar lá. E aí você pega alguém que tem mais armas que você e está num momento bom, cheio de confiança, e você não tem arma para trocar pancadaria, para ganhar ponto de saque ou para fazer devoluções, né, vencedoras, complica. Eu acho que a Pegula se encaixa nesse perfil quando ela precisa fazer um jogo contra a Rybakina, um jogo grande, né, contra a Rybakina, contra a Sabalenka, contra a Iga. Contra a Coco eu nem acho que seja tanto o caso, mas eu acho que a Coco consegue ser mais consistente que ela. E aí ela fica num xadrez ali, porque é um jogo mais parecido em estilo, só que com a Coco que tem uma bola com mais espinha, que acho que é mais veloz se movimentando e que faz melhor as coisas que a Pegula faz bem. Então eu acho que o dilema da Pegula é esse, em fases avançadas de Slam, né? Numa semifinal de Masters 1000, ela pega e ganha da Iga, maravilha. Perdeu da Coco na final. A tendência é essa mesmo.
Luiz Bertolo pergunta assim: se você estivesse na sala de coletiva, qual pergunta você faria sobre a aposentadoria de Roger Federer? E ele pergunta isso porque o Federer está em Nova York, vai fazer uma exibição lá e deu uma entrevista lá. E como eu falei, no fim de semana ele vai para Newport, que fica ali a 3 horas, 2 horas de carro, ou sei lá, meia hora de helicóptero, não sei como é que ele vai. Mas eu fiz essa viagem de trem e é super tranquilo, uma delícia. Mas ele quer saber o que eu perguntaria sobre a vida de aposentado no Federer. E, putz, tem tanta coisa pra perguntar, Bertolo, porque eu tenho muita curiosidade pra saber como é a vida normal dessas pessoas, sabe? Ele cozinha, o que ele sabe preparar na cozinha? Quanto tempo ele consegue passar com os filhos? De que eles brincam? Quais são as dificuldades que ele tem com os filhos? E aí é meu lado pessoal, porque eu tenho um filho pequeno, mas eu tenho curiosidade de saber como é que é isso pra outras pessoas. Sei lá, sabe? Eu tenho mais essa curiosidade de fazer perguntas de pessoas normais. O que ele aprendeu a fazer agora que está aposentado? O que ele pode fazer que não fazia? É mais esse tipo de coisa, minha curiosidade. Não perguntaria nada sobre tênis. E acho que até ele adoraria ter esse tipo de conversa. Eu ficaria, acho que, muito mais à vontade. Porque você traz a conversa para um plano mais humano, assim, do que... deve ser chato pra ele. E o Federer é um cara super agradável, ele provavelmente, né, já tá acostumado a lidar com isso, mas deve ser diferente poder conversar com pessoas sem sentir que você está sendo entrevistado, ou estão te perguntando sobre tênis, sobre carreira e coisas, sabe? Falar sobre coisas de vida cotidiana deve ser um alívio para essas pessoas. O Paulinho pergunta sobre o Arthur Fils. Ele diz assim: você falou do retrospecto positivo dele, de sua provável chegada ao top 10 e finals este ano. Com resultados consistentes, acha que já é hora de promovê-lo de jovem promessa a jogador da elite? Não sei, Paulinho. E aí depende de até onde a gente vai estender esse conceito de elite. Porque agora ele é número 11 do mundo, mas eu olho para a segunda metade do top 10 e não tem nenhum monstruoso, nenhum gênio ali. O pessoal tá oscilando muito abaixo de Sinner, Zverev, Alcaraz e Djokovic, né? Mas o Djokovic é um caso à parte. Aliás, o Zverev vai ser cabeça de um slam pela primeira vez, né? Vai ser no US Open, olha que louco. Mas então depende. O problema do Alcaraz para baixo é que ninguém vem tendo resultados consistentes semana sim e semana não, né? O Fils está nessa briga aí, né? Se a gente considerar isso elite, então ele é elite. 3 semis de Masters 1000 no ano, 2 semis e um título. É uma boa temporada, né? Tá ótimo pro nível atual do circuito. Mas o meu conceito de elite hoje seria Sinner, Alcaraz e Djokovic, com o Zverev batendo na porta, ainda do lado de fora, mandando um WhatsApp pedindo para alguém abrir a porta. É o meu conceito de elite. Mas entendo se alguém achar que não, o Fils tem que estar aí. Tudo bem. E o Paulinho também pergunta sobre o Carisma Tiafoe, que ele vem no seu melhor ano desde sei lá quando, já ganhou mais jogos nesse ano do que nos últimos 3 anos. Não foram os últimos 3, teve um ano que ele ganhou um pouquinho mais. Mas realmente ele tem poucas vitórias por ano, né? Fica ali na casa de 30 e poucos e tal. Acha que agora ele engata ou é mais um voo de galinha? Tecnicamente falando, o que você acha que falta no seu jogo para ele se firmar no top 10? Cara, o Tiafoe para mim é um mistério enorme. Porque às vezes eu acho que ele não vai fazer nada, ele tem umas semanas maravilhosas. Eu acho que o jogo dele ainda é muito de confiança e pouco e não é tão consistente assim. Eu acho que ele tem armas, mas também não tem armas monstruosas. Ele tem um saque que é muito bom em algumas semanas, em outras não faz nada. A devolução também, ele é um cara que consegue ser super agressivo, mas nem sempre está acertando. Então, sabe, não é um cara que joga com tanta margem de segurança assim, né? Um backhand que não tem tanto spin. A direita um pouquinho mais, mas ele não é um cara de levantar muita bola. Então, se não tá num dia bom, a coisa não acontece. Ele não ganha jogo de maneiras diferentes. Mas aí a gente volta para aquele assunto do top 10, né? Na segunda metade do top 10 ele pode entrar ali sem muito drama. E ninguém tem jogado tanto assim para se firmar ali, né? A gente tá falando de um top 10 que tem Ogier Aliassime, Cobolli, De Minaur, Fritz, Shelton e esse Medvedev louco de hoje, né? Que já foi mais elite e hoje não é. O Tiafoe, cara, e o problema do Tiafoe, acho que ele não ganha torneio, né? Ele ganhou, acho que Rally esse ano, se eu não me engano, mas ele não tinha um título de 500 e já tinha sido um top 10. Então tem isso também, né?
tem que começar a ganhar coisas. Ganhou agora, ótimo. Ou quase isso. E Pedro Melo pergunta: Landim e Rafa podem ser considerados favoritos ao título do US Open? Não sei se favoritos, Pedro, mas fortes candidatos, sim. Depois dos 2 Masters, com certeza. Eu acho, sabe? Mas favoritão assim, primeiro favorito, acho que não. Mas tá ali na briga, né? Ganhando 2 Masters e chegando com a confiança que eles devem estar transbordando agora, por que não? Vamos pro cafezinho de boteco, aquela sessão em que eu faço listas completamente descompromissadas de seriedade, mas coisas porque a gente, né, discute, e são legais para discutir num boteco, trocando ideia e discordando na maior parte do mundo, pelo amor de Deus, gente. E o tema de hoje, como eu já falei no começo, o café vai ter, né, vai ter o cafezinho de boteco essa semana temático, falando sobre Roger Federer, que é a semana que ele entra no Hall da Fama. E hoje eu vou listar minhas 5 vitórias preferidas de Roger Federer. Atenção no título, gente, são 5 vitórias preferidas, não são as 5 maiores vitórias do Federer, não são as 5 mais épicas, as mais histórias, são as 5 que eu mais gosto, tá bom? Então é completamente pessoal, discordem à vontade, deixem suas listas sem estresse. Vou fazer em ordem, tá? Número 5, Wimbledon 2001, oitava de final contra o Pete Sampras. 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5. E eu coloco aí porque foi onde tudo começou. Não é um jogo que eu gosto de rever, porque os pontos são muito curtos, tem muita subida à rede, muito saque e voleio. É um jogo interessante, acho que pela importância histórica, por ser... Eu falei disso outro dia num café, né? Por ser um divisor de águas. Mas tem que estar na lista, né? É um jogo legal e mostra um Federer ousado, um Sampras temendo, né? Sentindo a pressão, jogando na quadra que era a casa dele e saindo derrotado. Número 4, Australian Open 2007, semifinal contra Andy Roddick. O Federer fez 6-4, 6-0 e 6-2 num atropelo, mas assim, delicioso de ver. E esse jogo foi interessante, curioso, porque a história desse jogo aqui, eles fizeram a semifinal do US Open no ano anterior, e foi um jogo de 4-7, não foi tão fácil. Eles fizeram um jogo duro na Masters Cup, que hoje é o ATP Finals, mas pouco depois, o jogo foi 6-4 para o Federer no terceiro set, ele salva 3 match points no segundo set. Então esse jogo do Australian Open era para ser um jogo duro, tinha uma expectativa enorme, e o Federer atropelou. Foi um dos jogos assim mais perfeitos ou impecáveis, ou sei lá, que o Federer fez até aquela data, né? Aquele Australian Open 2007. Número 3, Wimbledon 2007, final contra Rafael Nadal. 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2. E esse jogo é porque ele teve um nível altíssimo do começo ao fim. Os dois jogaram muito. E também tinha aquela coisa do Nadal desafiante, fazendo a segunda final seguida de Wimbledon contra o Federer, tentando destronar o rei. E o rei foi ameaçado e deu a resposta no quinto set e ganhou, e foi um jogaço. E é uma final assim super especial, super diferente, porque até visualmente falando, né? 2007 tinham derrubado a marquise da quadra central, então não tinha cobertura, é um visual diferente, não tinha sombra. Até isso acho que faz esse jogo um pouco especial, ter sido um pouco diferente. E se eu não me engano, posso estar confundindo agora, mas 2007 é aquele ano que o Federer vai para a premiação com a calça ao contrário, né? Ele entrava de calça, tinha essa coisa que a Nike fazia, né, com ele em Wimbledon. E ele, para premiação, ele bota a calça, só que ele bota a calça ao contrário. O bolso, né, o bolso de trás está na frente. E virou super meme, foi uma coisa super falada na época. Número 2, Roland Garros 2011, semifinal contra Novak Djokovic. Os fãs do Djokovic estavam achando que não ia ter nada dele aqui, né? Peguei vocês. Vitória do Federer 7-6, 6-3, 3-6, 7-6. E esse jogo é importante porque o Djokovic era favoritíssimo. Ele tinha derrotado o Nadal 4 vezes ou 5 vezes seguidas, né? Na temporada ele tinha derrotado em Miami, Indian Wells, Madrid e Roma. Ele estava desbancando o Nadal no Saibro, ele era favorito para ganhar Roland Garros. 41 vitórias seguidas do Djokovic, não tinha perdido na temporada ainda, e era favorito para ser o campeão de Roland Garros, para derrotar o Nadal na final. O Nadal estaria lá.
E o Federer fez uma tarde maravilhosa. Foi espetacular o que o Federer jogou. Agressivo. Eu acho que o Djokovic jogou taticamente errado, tentando trocar a pancada com o Federer, quando seria melhor trocar a bola, ter um pouquinho mais de paciência, trabalhar mais os pontos, mas acho que ele entrou um pouquinho de ego do Djokovic ali, acho que ele quis jogar do jeito que o Federer estava jogando, sendo agressivo, igualmente agressivo, e ele errou mais do que vinha errando nas partidas anteriores. A pressão do Federer deu resultado ali, acho que até mentalmente, sabe? E foi uma vitória gigante, das maiores da carreira do Federer. Ele acaba derrotado na final pro Nadal, porque Nadal, Roland Garros, Federer, vocês sabem como é que é. Mas aquela vitória marcou a temporada. E o número 1, minha vitória preferida de Roger Federer, Australian Open 2017, final contra Rafael Nadal, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 e 6-3. É uma final vintage que a gente falava na época, porque o Federer vinha de uma lesão no joelho, o Nadal também tinha ficado um tempo sem jogar, e não se esperava que os dois chegassem para essa final. E os dois chegaram, e foi o ano que a Serena fez a final com a Venus também, né? Então foi um ano especial para Melbourne. E foi um jogaço. E a vitória do Federer, que eu acho que vira a história da rivalidade com o Nadal, né? Ela inverte o roteiro, porque ele tinha feito jogos com o Nadal em quadra dura na Austrália, tinha perdido 3 jogos que tinham feito na Austrália, e essa final ele abre 2-1, Nadal empata 2-2 e abre o 5º set com uma quebra, e parecia que o roteiro ia se repetir, que ele ia perder outro jogo do Nadal, mesmo jogando bem. O jogo estava muito mais na raquete do Federer que na raquete do Nadal, e o Nadal na luta, daquele jeito bem Rafa, que a gente sabe como é que é, conseguiu levar esse jogo para o 5º, conseguiu uma quebra na frente. Mas o Federer faz uma reta final de partida contra o Rafa, que ele nunca tinha feito na vida, num slam, e vence essa partida e conquista o título, que marca assim, o começo da reta final maravilhosa da carreira dele, sabe? Foi espetacular. E depois dessa final, o Federer ganhou 4 e perdeu só uma partida do Nadal, que foi, né, o único jogo deles no Saibro nessa sequência. Mas é a vitória para mim que eu tenho mais lembranças legais do Federer, para mais em importância, em qualidade de jogo, em coragem, e por ter sido o Nadal do outro lado. Então tá aí minha lista de 5 minhas vitórias preferidas do Federer. Cara, tem uma lista enorme que eu separei antes de organizar essa ordem aí, e vou até ler para vocês aqui os outros da minha lista. Tinha a final de Wimbledon 2009 contra o Roddick, que foi 16-14. Eu coloquei esse até em outra lista outro dia. Eu gostaria que o Roddick tivesse vencido essa final, mas é uma vitória enorme do Federer. Tem um jogo de quartas de final dele em 2009 na Australian Open contra o Del Potro, que foi 6-3, 6-0 e 6-0. Um massacre. Teve a final do US Open de 2004 contra o Hewitt, que foi 6-0, 7-6, 6-0. Outra atuação espetacular do Federer, que na época ainda tinha um head-to-head negativo contra o Hewitt. Esse head-to-head do Hewitt chegou a estar 7-2 pro australiano contra o Federer. E o Federer foi virando. Na data dessa final de US Open era 7-5 pro Hewitt. O Federer já vinha mudando, né, já vinha virando esse placar. E ele atropela nessa final de US Open. Tem também a Masters Cup contra o Gaudio, foi uma semifinal, se eu não me engano, em 2005, que foi 6-0, 6-0, um atropelo. Teve um jogaço contra o Nadal, a semi da Masters Cup de 2007, que foi 6-4 e 6-1, outra atuação soberba do Federer. Teve a final de Roland Garros de 2009 contra o Soderling, pelo simbolismo, por ele completar o Career Slam lá. Chorou, estava chovendo, é poética essa partida, né? As cenas são poéticas. E tem essa que me doeu, uma semifinal de Wimbledon contra o Murray em 2015, que o Murray faz um jogaço e o Federer ganha 3-0, assim, soberbo, espetacular do começo ao fim. Foi um jogo maravilhoso do Federer, assim, dá para fazer uma lista aí de 30 partidas, né? Eu fiz 5 porque tem que limitar em algum momento. Mas essa é a minha lista, essas são minhas menções honrosas no final. Digam o que vocês acham aí, façam suas listas, postem e vamos conversando. Beleza, gente? Até amanhã e um abraço.
inscreva-se no canal e dê o like.